Se você ler a imprensa israelense hoje, se ouvir os mais barulhentos da ala direita, sim, da sua própria ala judaica israelense, pode chegar a uma conclusão simples. No mundo existe um único grande inimigo dos judeus e do Estado de Israel. O nome dele é Donald Trump. E agora vou dizer uma coisa que vai deixar alguns desconfortáveis. O Estado de Israel, neste planeta inteiro, com cerca de 8 bilhões de pessoas e 200 países, tem exatamente um verdadeiro amigo. Nem metade do mundo, nem a comunidade ocidental, nem mesmo um país inteiro, infelizmente. Mas sim metade de um partido em um país. E é justamente essa metade, essa única corda lançada em meio à escuridão, que hoje em coro chamam de traidores e canalhas. Como chegamos a isso? Como chegamos até aqui? Vamos por partes. É justamente nessa metade do partido em um país que os israelenses cospem na cara com gosto. Sim, já prometo de imediato. Daqui a pouco vou falar de uma coisa bem concreta sobre o que pode acontecer já neste outono. E por que depois disso a palavra amigo para Israel pode deixar de existir? Vou contar para vocês daqui a pouco e assim que contar, vou passar imediatamente para o que cada um de nós deve fazer a respeito, mas mantenham em mente a palavra outono. Então quem é amigo? Vamos fazer uma chamada. Vamos fazer uma coisa simples, que por algum motivo quase ninguém faz. Dizer a palavra em voz alta. Uma chamada. Vamos dar uma olhada pelo mundo e perguntar honestamente sobre cada um. Esse é amigo de Israel? E vamos combinar de imediato o que é um amigo, porque, sei lá, talvez a confusão venha disso. Talvez eles achem que amigo é aquele que grita mais alto e bate no peito. Amigo não é esse amigo, não é quem fala bonito. Pode falar bonito ou pode nem falar bonito. Amigo não é aquele que dá um like, expressa preocupação, manda condolências. Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pode mandar condolências e não ser amigo, não ser amigo. Amigo é aquele que ajuda, que está ao seu lado quando atiram em você, que te protege, digamos, diplomaticamente no Conselho de Segurança, vetando quando toda a sala levantou a mão contra você. E quem provavelmente também te protege no sentido militar, com armas, inteligência, e se a situação apertar mesmo, até com seus próprios aviões. Amigo é aquele sem quem você, sinceramente, vamos falar olhando nos olhos, pode até não sobreviver. Vamos usar esse critério para analisar. O maior país, digamos assim, depois dos Estados Unidos, é a China, o mais poderoso, certo? O maior parceiro comercial de metade do mundo árabe, o principal comprador do petróleo iraniano. Um país que em qualquer votação sobre Israel acaba ficando do outro lado. Negociar, tudo bem, mas ficar ao lado sob fogo, não. Então, ou seja, riscamos, certo? Não é amiga. Índia. Relações calorosas, tecnologia, simpatia, sim, mas será que a Índia ficará ao lado de Israel no sentido militar, entre Israel e seus inimigos? Vai enviar tropas? Vai assumir custos para si mesma? Não. Parceiro? Sim. Amigo, pelo nosso critério? Não. Rússia? Há décadas arma e protege exatamente aqueles que prometem apagar Israel do mapa. Síria, Irã, fornecimentos e cobertura na ONU. A Rússia é educada com Israel à sua maneira. Mas no momento da verdade, ela, por assim dizer, imediatamente se coloca do outro lado da mesa. Cortamos sem pensar muito. União Europeia. Bruxelas gosta de fazer declarações, inclusive as palavras segurança para Israel, e ao mesmo tempo financiar aqueles que trabalham contra essa segurança, rotular produtos israelenses, impor sanções aos ministros israelenses. Bem, a França esta semana proibiu a entrada de um ministro israelense. Isso não é um amigo. Serviu, deseja saúde em voz alta, mas já te riscaram do testamento há muito tempo. A Grã-Bretanha. E também a história. Às vezes, formas mais suaves. A mesma essência. Turquia. Com o governo atual, um protetor aberto do Hamas. A retórica está à beira da hostilidade direta. Ucrânia. A Ucrânia luta por sua sobrevivência e não tem tempo para isso. Nossa memória histórica com ela é, no mínimo, complicada.
Ela não é amiga de Israel no sentido militar e nem tenta ser. 0 votos na ONU a favor de Israel, 0 ajuda militar, 0 ajuda humanitária e uma história muito complicada com os judeus. Por complicada quero dizer, claro, um sério antissemitismo. Cazaquistão, Japão, corretos, pragmáticos, parceiros, comércio, tecnologia, cortesia. Mas pergunte a si mesmo, Tóquio ou Astana enviariam um único soldado? Vai impor um veto? Vai proteger o espaço aéreo? E, senhores, vocês sabem a resposta. Bem, e quanto a eles, não é? Colômbia, Vietnã, Líbia, Tchequia, Bolívia. Podemos continuar. Quantos são? 100, 190, 200 países, e aí vamos passando pelo globo, por esse globo. Talvez existam outros globos. Mas aí passamos por esse e ficamos de mãos vazias. Grandes, fortes, ricos, todos do outro lado, ou então de lado, no melhor dos casos de lado. E aí fica evidente uma verdade nua e incômoda, nua, de fato. O único país neste planeta, pelo menos que no momento de um verdadeiro problema, realmente fica ao nosso lado com armas, veto, com aviões, são os Estados Unidos da América. América. E só. E ponto final. Mas eu tento ser honesto, e a honestidade aqui é cruel, porque até nem esse último apoio é completo. Vamos olhar dentro dos próprios Estados Unidos. De um lado, temos o Partido Democrata, e aqui está acontecendo algo que há 20 anos provavelmente seria impossível de imaginar. Pelo menos eu mesmo nem conseguia imaginar algo assim. O antissemitismo deixou de ser um sussurro vergonhoso de marginais dentro do Partido Democrata. Ele se tornou quase de salão, quase respeitável. Só é preciso chamá-lo de outra coisa, como anti-sionismo, anti-israelismo, anti-qualquer outra coisa assim. Basta não mencionar a palavra semita e pronto. E a questão nem é sobre alguns congressistas que se permitem atacar Israel. E sobre os judeus, dizem coisas pelas quais, até pouco tempo atrás, seriam expulsos da política em um dia. A situação é ainda pior. A questão é que isso se tornou algo comum, como dizem. E ninguém mais responde a isso. Ninguém responde. Ninguém repreende. O silêncio do partido é o mesmo que consentimento. Ou concordam que eles estão certos, ou consentem com isso e toleram. Quando na sua casa falam coisas ruins sobre o vizinho com frequência e os donos fingem que não ouvem, isso já não são mais comentários isolados dos convidados. Isso é o clima da casa. Agora vamos nos virar para o outro lado, para o flanco direito, à direita. Naqueles mesmos que são chamados de isolacionistas. Eles estão certos em chamar assim, não é? Lá também soa familiar. Dizem que Israel arrasta a América para guerras alheias e prejudica os interesses americanos. Israel manipula Trump, força ele a derramar sangue americano. Por quê? Por Jerusalém, é isso? Ou seja, mesmo aqui, na extrema-direita, essas palavras sobre aqueles que se aproveitam de nós, que sugam nosso sangue, não estão muito longe da história da matzá com sangue. Meio passo, junte as duas imagens. À esquerda, aqueles para quem a hostilidade virou norma. À direita, aqueles que veem Israel como manipulador e abusador. E o que sobra no final das contas? Quem realmente, de fato, e não só em palavras, está do lado de Israel? Apenas uma faixa estreita entre a esquerda e a direita. Metade de um partido. E mesmo assim, nem toda essa metade. Esse é o único amigo que temos. Uma camada fina como uma lâmina de pessoas que sustentam a segurança de todo um povo. Senhores, por que enganar uns aos outros? A segurança de todo um povo contra o vento que sopra dos dois lados. E aqui está novamente aquilo que eu prometi. E agora vocês entendem por que ela é tão assustadora. Se essa faixa fininha um dia acabar de vez, Israel neste mundo... Neste planeta não estou falando de outros. E não haverá mais ninguém para apoiar. Mas novamente, talvez Deus permita. Mas por enquanto você olha para a esquerda, olha para a direita... Não tem ninguém. Eu vou te dizer em alguns minutos quando isso pode acontecer e o quão perto esse momento está. Sim. Logo depois vamos passar para o que o Trump está fazendo nessa situação. E por quê? Por mais estranho que pareça, ele é amaldiçoado por isso. Senhores, uma linha bem fina. Lembraram, né? E o outono também vai lembrar. O que esse odiador de Israel fez? Vamos voltar ao nosso grande antissemita Donald Trump. Vamos direto ao ponto, só os fatos, sem exageros. O que exatamente esse monstro fez? Ele iniciou o maior aumento de ajuda militar americana na região desde a invasão do Iraque em 2003.
Ele fez o que nenhum presidente antes dele teve coragem de fazer em, sei lá, décadas. Deu a ordem para ataques diretos dos Estados Unidos contra o Irã, contra bases, contra a infraestrutura do regime que abertamente prometeu destruir quem? Israel. Ele, com as próprias mãos, envolveu os Estados Unidos na guerra de Israel com seus próprios pilotos. Risco político, com seu próprio risco político, com seus próprios custos internos, onde metade da imprensa e metade do partido imediatamente gritou que ele arrastou a América para dentro. Pensem nisso, senhoras e senhores. Na ação desse traidor, um sonho pelo qual primeiros ministros israelenses fizeram lobby em Washington por anos e não conseguiram. Esse homem simplesmente foi lá e deu, e fez isso exatamente quando, por um cálculo frio, teria sido mais vantajoso para ele não fazer. Porque nós falamos da última vez, vou repetir rapidamente, sobre a América pela aritmética pura, a aritmética dos interesses. Sim, isso existe, todo mundo vive assim, todo mundo vive assim. É 100 vezes mais vantajoso ser amigo do enorme mundo muçulmano. 50 países, petróleo, gás, mercados, votos na ONU em massa. E contra toda essa aritmética, Trump ficou do lado de um pequeno aliado. Sim, um aliado sério. Um aliado que também contribui. Não é como se estivesse de braços cruzados, por assim dizer. Sim, mas ainda assim é minúsculo. E se você pesar todos esses, tipo 1,9 bilhões de muçulmanos, e quanto dá isso? 7 milhões de judeus em Israel. Mas não está totalmente certo, né? Isso é o que chamam de inimigo de Israel. Lembre-se dessa palavra ao lado. Analisaremos esses fatos depois. Sim, vamos voltar a isso mais algumas vezes. Agora, a resposta. Aquilo que se ouviu assim que Trump, em vez de uma guerra sem fim, caminhou para um acordo que encerraria a fase quente, foi algo totalmente diferente. Eu nem sei dizer como reagir a isso. Acho que fiquei atordoado. E aqui, permitam-me me afastar um pouco para algo pessoal por alguns minutos. Porque sem isso vocês não vão entender o porquê. Porque isso deve. Porque isso precisa tocar cada um de nós em um nível incrivelmente profundo. Eu cheguei em Israel bem no começo de 1900. Não 1800. 1974. Na virada de 73 para 74. Foi então que, pela primeira vez, comecei a estudar a história do país. E sabe o que eu percebi? Que toda a história de Israel é, na verdade, um mesmo ciclo que se repete. Preparação para a próxima invasão. Depois vem a própria invasão. Às vezes Israel consegue, em 1 ou 2 semanas, se antecipar e atacar primeiro aqueles que já estavam prestes a atacar. Mas de tempos em tempos, de um lado ou de outro, alguém acaba atacando Israel. E todos ao redor, no melhor dos casos, apenas não atrapalham. Todos os outros, no melhor dos casos, apenas não atrapalham. E no pior, de uma forma ou de outra, ajudam os atacantes. Uns com dinheiro, outros com armas, alguns dando cobertura e outros com o silêncio. E toda vez, repare, Israel vence. Expulsa o inimigo de sua terra. Às vezes toma alguns pedaços de terra para que não ataquem de tão perto. E a guerra termina com o outro lado ficando quieto por 2, 3, às vezes 4 ou 5 anos, e depois tudo começa de novo, tudo de novo. E foi aí que eu me fiz uma pergunta, ainda naquela época. O que acontece se um dia Israel não vencer? E se pelo menos uma única vez vencerem aqueles que vêm para destruí-lo? Não precisamos mais adivinhar. Hoje sabemos a resposta com certeza, nós a vimos. Nós vimos o que o Hamas fez, tomando apenas um pequeno pedaço de Israel, por poucas horas. 1.200 pessoas atiraram a queima-roupa, cortaram, espancaram até a morte, estupraram mulheres, queimaram pessoas em suas próprias casas, junto com as famílias, com as crianças, e faziam isso não no calor da batalha, mas com prazer. Gravando com câmeras, sentindo orgulho, o que conseguiram fazer em poucas horas em um pedaço de terra? Isso não foi uma guerra por território. Isso foi um ensaio do que eles fariam com todo o país, se eles tivessem chegado lá. E foi aí que tudo ficou definitivamente claro. Até mesmo para aqueles que, por algum motivo, não tinham entendido isso antes. Israel perdeu a guerra. Isso não é uma perda de território. É o extermínio total, completo de toda a população judaica que vive do rio ao mar. Se alguém faz uma careta e diz, deixa disso do que você fala. Lá tem 6 milhões de pessoas, como destruir isso? Quero lembrar essa pessoa.
Menos de 100 anos atrás, exatamente 6 milhões já foram. E isso foi organizado pelo povo mais educado e mais culto da Europa daquela época. Então não venha falar sobre o impossível. E foi isso que eu entendi ainda naquela época, e que se confirmou depois de meio século. Se continuarmos fazendo exatamente o que sempre fizemos, nos armando, acumulando o máximo de armas possível, voar e bombardear, destruir as instalações nucleares deles, decapitar a liderança deles, seja por pagers, seja como for, tudo isso é ótimo. Isso salva hoje, mas isso não muda o principal. Porque eles sempre voltam, porque são mais de 1 bilhão. E sabe por que eles voltam? Porque eles são pagos. Dezenas de estados, organizações, fundações, inclusive, aliás, as ocidentais, há anos despejam dinheiro neles. Por quê? Para que eles lutem e matem. Quem? Adivinhe você mesmo. Para que não voltem para casa e mantenham o fogo aceso nas fronteiras de Israel. Esse é o verdadeiro pesadelo. Matar é vantajoso para eles. Recebem por isso e não precisam fazer mais nada. Caso contrário, só treinam, desfilam e se exibem. E ainda são pagos. Depois atiram. Ao matar alguém, ganham mais. Assim, repetidamente. Senhores, basta que eles tenham vencido uma vez, só uma. O que fazer então? Foi o que eu pensei na época. E depois também, aliás, né? Toda vez que esses pensamentos vinham à minha cabeça, eu pensava, o que fazer? E eu mesmo respondia para mim, só existe uma saída de verdade. Não adiar o massacre por mais 3 anos, mas mudar a própria realidade. Fazer com que para os outros simplesmente não valha a pena atacar. Que cooperar com Israel seja mais vantajoso do que receber para tentar matar o máximo de judeus. Ou seja, mudar não a linha de frente, mas os incentivos. Você não faz ideia de como funciona, de como o incentivo funciona, de forma impressionante. Toda civilização se baseia no incentivo. Não sou político nem estrategista. Por meio século, não soube como fazer isso. Eu, sinceramente, lamentava que nenhum líder israelense, nenhum líder mundial tenha seguido por esse caminho. Ou armavam Israel e adiavam o inevitável, ou gritavam dizendo que os israelenses são terríveis, que eles resistem, que eles não têm o direito de resistir. E quanto ao fato de que um dia o inimigo teria mais armas ou mais alguma coisa, para ser sincero, eu nunca duvidei disso nem por um segundo. Eu só esperava viver até o momento em que alguém resolvesse esse problema. Não que armassem os judeus mais uma vez, mas que resolvessem esse problema. E isso aconteceu pela primeira vez na minha vida. E eu estou há mais de 50 anos fora da União Soviética, eu meio que acompanho tudo isso, né? Pela primeira vez eu vi alguém abrindo esse caminho. Então, foi o Trump, o 45º 45, que começou a preparar exatamente as condições em que atacar Israel se tornava desvantajoso. Depois tiraram o Trump. Depois ele voltou. E agora mesmo ele voltou a fazer a mesma coisa, a reorganizar o Oriente Médio, transformando aquele lugar em um lugar onde se pode viver normalmente. Inclusive para um judeu. Você consegue imaginar? Lá será possível viver, inclusive para um judeu normalmente. Onde o mundo vai parar de guerrear ou acabar se destruindo com uma bomba atômica. E isso me impressiona profundamente. Quantos, desculpe, idiotas completos que se dizem judeus, nesse exato momento querem uma coisa só. Simplesmente continuar matando da forma mais eficiente possível aqueles que querem matá-los. Sem entender, sem querer entender que um belo dia, por acaso ou não, esse círculo eterno pode se fechar sobre eles mesmos, sobre seus amigos, sobre seus filhos, sobre seus netos. Que é possível se armar por mais 100 anos, mas no final vence quem consegue mudar as regras do jogo, e não quem atira melhor em mais uma rodada. Na televisão israelense, no canal 14, o apresentador chama o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, cito, de canalha. Os enviados especiais do presidente americano são acusados de terem vendido Israel. Uma fonte israelense formula assim, citação literal. Foi isso que sentimos quando Trump nos jogou debaixo do ônibus. Há uma enxurrada de postagens na internet, uma mais assustadora que a outra. Traidor, inimigo, o primeiro-ministro, segundo a Axios, está furioso, mas fica em silêncio, pois entende a quem deve tudo. Isso foi o que aconteceu até agora. Agora quero que ouçam o que vou dizer. Essas pessoas têm reclamações reais sobre o acordo. Eu não as ignoro, não sou ingênuo. O acordo não elimina a ameaça, como se fosse mágica.
Pressupõe o desbloqueio dos ativos iranianos. Dinheiro para um regime que sonha com a nossa destruição. Preocupações legítimas e sérias. Com eles, é possível e necessário discutir, conversar, argumentar, mostrar. Mas entendam a diferença, aliás, é sobre isso que trata todo este vídeo. Ou seja, há uma diferença entre eu discordo categoricamente desse acordo e vou lutar pela minha posição, e você é um canalha, você nos vendeu, você é um traidor. Mas essas não são posições próximas. Existe um abismo entre elas. Na primeira, a dignidade entre aliados. Na segunda, é um cuspe na cara de quem acabou de ir para a guerra por você, sem nem falar do que aconteceu antes. Não falo das colinas de Golã, da transferência da capital, da embaixada ou do reconhecimento, nem do restante. Estou falando só do último, de quem foi para a guerra mais por você do que por si mesmo. E é nesse abismo, entre o desacordo e o cuspe, que tudo se perde. Aliás, pensar com clareza também se perde ali. Porque a pessoa que, em vez de argumentar, grita traidor, já não analisa mais. Ele já não pensa mais com a própria cabeça. Então pensa com a cabeça de quem? Agora vamos ver. O que diz a pessoa que estava sentada à mesa de negociações? Vamos parar de ouvir os que só gritam, embora seja muito difícil, e vamos ouvir quem realmente esteve lá dentro. O segundo homem dos Estados Unidos, o vice-presidente J.D. Vance, aquele mesmo que acabou de ser chamado de canalha. Ele não é um comentarista de estúdio. Ele estava nas negociações. Ele conhece os bastidores. O que ele diz? Quer saber literalmente? Ok. Sobre o dinheiro, motivo de tanto barulho. Nós não estamos dando a eles dinheiro americano. Nem um único dólar de dinheiro americano irá para o Irã. Bem, ele não está mentindo. Quando perguntado sobre os ativos descongelados, ele responde honestamente que não sabe o valor exato. Ouviu alguns números, ouviu falar de alguns bilhões, não lembra. Ou seja, esse dinheiro congelado pertence ao Irã, não é um presente americano para Teherã. Esse dinheiro é deles, senhores. Nós os punimos porque não gostávamos do que eles faziam, então decidimos roubar um pouco do dinheiro deles. E sobre a principal reação de Israel, ele diz o seguinte: peço que prestem atenção. Todo esse pânico em Israel me parece um pouco estranho. Porque, na minha opinião, isso vem da desconfiança. E eu acho que a América merece essa confiança. Depois vem uma frase que todos que escrevem traidor na internet deveriam ouvir. Vance chama Trump de o único chefe de Estado no mundo que simpatiza com o Estado de Israel. Sim, senhoras e senhores, infelizmente essa é uma verdade assustadora. O único no mundo que simpatiza com o Estado judeu. Exatamente o que nós concluímos juntos há meia hora, o vice-presidente dos Estados Unidos está dizendo agora. E aos ministros israelenses ele diz quase de forma paternal: não dá para simplesmente matar todo mundo para resolver cada problema. E ele diz diretamente que criticar o acordo é atacar o único aliado que ainda lhes resta. O único aliado que ainda lhes resta. Isso é algo que todos no gabinete do Trump entendem bem. Eles convivem com essas pessoas que dizem: que se dane, mexeram com esse Israel. E depois dizem todas essas palavras que nós não gostaríamos que os judeus dissessem sobre nós. Entenderam? Senhores, esse homem está dizendo para vocês, pessoal, acalmem-se, nós estamos do lado de vocês, somos os últimos. Quem está do lado de vocês? Os judeus. Não é obrigado, é canalha. Agora, perguntas. Aquelas que foram feitas na coletiva, aquelas que fazem na internet e aquelas que tenho certeza que agora estão passando pela cabeça de muitos de vocês. Deixem-me falar e responder honestamente a elas. Primeira pergunta: e se o Irã enganar e restaurar o urânio? A resposta para isso está no acordo com um prazo rígido. O acordo final até 17 de agosto, caso contrário, Trump promete diretamente voltar para a Síria. A desconfiança por palavra, o tempo irá cobrir com névoa fina. Segunda pergunta: o Hezbollah não foi desarmado, correto? Essa preocupação é legítima. Mas responda com outra pergunta. Quem causou mais danos ao Hezbollah nos últimos 6 meses? As resoluções europeias ou os ataques que foram autorizados pelo traidor e abastecidos com munição? Terceira pergunta, a principal, aquela mesma que prometi desde o início. Tudo bem, vamos supor que o Trump está do nosso lado. E depois? Depois vem aquele outono, sobre o qual já falei 2 vezes. Lembra? Outono, certo? Outono é novembro. Eleições nos Estados Unidos. E garantiu por um instante.
Imagine por um instante que aquela faixa fina, o único amigo real das sanções nessas eleições, perde. Que os críticos vêm daquele lado, onde a antipatia por Israel se tornou, como dissemos, quase uma norma social para objetivos extremos? Não é só isso. E então Israel não terá mais veto na ONU, nem aviões, nem o único chefe de Estado que o financia. Aí então, como se diz, Israel ficará completamente desamparado. Diante de todo o globo que acabamos de analisar juntos e não encontramos nenhum amigo. E você acha que alguém vai sentir alguma simpatia? Vão dizer que sim, claro, vão sentir. Mas você entende o que isso significa? Sabe aquela pessoa que hoje em Tel Aviv está gritando ao vivo, Trump? Canalha, está serrando com as próprias mãos o único galho em que ele, seus filhos, seus parentes, seus entes queridos, seus amigos, seu país estão sentados. O inimigo de Israel sonha que esse galho quebre em novembro. E o amigo que grita traidor está serrando ele mesmo de graça e com entusiasmo. E quando o teu principal pensamento deixa igualmente satisfeito o teu inimigo e você que está magoado, isso é um sinal certo. Você já não pensa com a sua própria cabeça. Colocaram uma emoção alheia no lugar do seu próprio raciocínio e você engoliu. Eu raramente falo pessoalmente na tela, ou seja, geralmente conto várias histórias do passado. Hoje vou ter que falar pessoalmente. Eu sinto vergonha dos meus irmãos. Eu sinto vergonha de que parte do meu povo, inteligente, que sobreviveu apesar de tudo, desaprendeu a valorizar um bom tratamento de verdade. Não é bajulação, não. Que em resposta a uma mão realmente estendida, eles só têm uma palavra: traidor. Eu sinto vergonha de que eles não pensam com a própria cabeça. Que, em vez de sentar e calcular quem está do nosso lado, quem está contra, o que estamos arriscando em novembro, eles pegam uma emoção pronta que foi empurrada para eles. Empurrada. Indignação, mágoa, histeria, e ficam carregando isso como se fossem pensamentos próprios, embora esse pensamento não seja deles de verdade. Um povo que sobreviveu por séculos justamente pela capacidade de pensar agora, neste momento, está pensando abaixo de zero. E sabe do que eu realmente tenho medo? Não é do Irã. Eu tenho medo que Trump, sendo humano, não um santo, um dia ouça todo esse uivo, esse coro de canalhas e traidores daqueles que ele acabou de proteger. Ele vai dar de ombros e dizer: pessoal, façam como quiserem, agora é com vocês. Isso vai ser uma catástrofe, uma catástrofe. Não porque Trump seja insubstituível como pessoa, mas porque, como vimos, não há ninguém para substituí-lo neste globo. Por isso eu peço: não tentem convencer a si mesmos de que estão apaixonados por ele, certo? Não precisam nem concordar com tudo o que ele faz. Peço apenas uma coisa: aprendam a diferenciar discordância de desprezo e lembrem-se do que lhes foi dado. Quando poderiam não ter dado, quando não era vantajoso dar, mesmo assim deram. A gratidão não é fraqueza nem humilhação, é força. Só consegue dizer obrigado quem é livre e forte por dentro. Tanto que não tem medo de admitir. Me ajudaram, reconheço isso. Não sou o centro do universo. Ninguém era obrigado e mesmo assim me ajudaram. E o ressentimento eterno, esse sentimento de que todos me devem algo, isso sim é fraqueza, que só se disfarça de algum tipo de orgulho, nem sei de quê. E o mais bonito é que a gratidão e a firmeza convivem perfeitamente juntas. Pode-se dizer obrigado por estar conosco, obrigado por ajudar, e ao mesmo tempo dizer Urânio, Hezbollah, uma coisa não impede a outra, só juntas elas formam o que se chama dignidade do povo. Então vamos fazer uma coisa simples. Da próxima vez que sua mão for escrever traidor para alguém que defendeu você, pare por meio segundo e pergunte: ele me devia alguma coisa? E eles são obrigados a fazer isso por mim, se a resposta for não. E quase sempre a resposta é não. Então, o primeiro caminho não será uma maldição, mas aquela palavrinha curta que é mais difícil para os adultos do que qualquer palavrão. Você sabe qual é. Complete você mesmo. Vou dar uma dica. Começa com a letra N e termina com a letra O. Normalmente com letra maiúscula e com ponto de exclamação.
Se essa conversa difícil tocou algo dentro de você, ou mesmo se você não concorda, deixe um like e se inscreva. Todos os dias tentamos fazer análises honestas. Notícia com sentido, sem mentiras convenientes e sem favorecer nenhum dos lados. Tenho certeza de que alguém vai deixar de me seguir hoje. E alguém vai dizer, caramba, ele está certo. Querem algo mais profundo e direto, pois honestamente, forçadamente, vocês... De onde surge esse sentimento de todos me devem? No segundo canal. Este é o mapa do caminho para a liberdade 2 vezes por semana. Inscreva-se e vamos conversar lá, com novidades também. Abri outro canal no Telegram com o mesmo nome deste, Leon Weinstein US. Veja como este se chama, Weinstein US. Por que isso pode ser útil para você? Lá eu vou postar coisas que nem sempre cabem em vídeo. Pensamentos curtos, anotações à parte, às vezes textos longos escritos e não falados. Porque aquilo fica, bem, eu não posso aparecer lá 5 vezes por dia, certo? Então por isso, algumas coisas, algumas anotações acabam ficando de fora, o que é uma pena. Há pensamentos interessantes, observações curiosas e citações. Se vocês se identificam com o que penso em voz alta, inscrevam-se. O link você vai encontrar na descrição abaixo deste vídeo. E se por algum motivo o link não estiver lá, se não encontrar, não tenha preguiça, entre no Telegram e simplesmente digite na busca Leon, entre aspas, em letras latinas, ok? Leon. Weinstein US. Exatamente como o nome deste canal. Encontre. E sim, aliás, já que você assistiu até aqui, de tudo isso surge mais uma pergunta totalmente inesperada. Porque é justamente o dom e não o dever que está na base de qualquer sociedade forte e livre. E como a substituição silenciosa do dom pelo eu mereço destrói povos inteiros por dentro sem um único tiro. Esse é um tema à parte e falaremos sobre ele em breve. Por enquanto, lembre-se do que falamos hoje. Onde você é tratado como um presente, onde te presenteiam, ali não te traem. Onde te dão algo de presente. Não te vendem. Até logo.